Olá, meu nome é Gabriel dos Santos, faço parte da Universidade Federal do Maranhão e sou do primeiro período 2020.2 de Química. E hoje eu vou falar sobre tabela periódica e sobre ligações químicas. Bom, a tabela periódica ela é responsável por organizar todos os elementos que conhecemos até hoje, de forma prática. Os elementos químicos eles foram sendo descobertos ao longo dos anos e até hoje os cientistas ainda acrescentam os elementos na tabela. Mas como começou tudo isso? Começou com o químico Yordle Verene. A ideia dele era agrupar os elementos já conhecidos naquela época para facilitar os estudos deles. Ele criou o que nós conhecemos hoje, o tríplice. Ele agrupou 3 elementos de acordo com suas características e mede aritméticas das massas ou do número atômico do primeiro e do terceiro elemento, que daria a massa do segundo elemento. Porém, essa ideia não funcionou para elementos com massa atômica muito alta. O segundo químico que contribuiu para essa evolução da tabela periódica foi Jean Cortons, com a teoria do parafuso. Ele colocou os elementos em ordem crescente de massa atômica em uma linha aspiral em volta de um cilindro de 45 graus. Quando o elemento se encontrava com outro elemento, eles teriam as mesmas características. Porém, essa teoria só funcionou até elementos de massa igual a 40. Outro contribuinte foi Johnny Lenz, que além de químico, ele era um amante da música. E por conta disso, em 1864, ele colocou os elementos em ordem crescente de massa atômica. E a cada 8 elementos, os ciclos deles se repetiam. O 8º elemento apresentava propriedades semelhantes à do primeiro e assim sucessivamente. Essa relação dos elementos lembrava uma escala musical, que é composta por 7 notas e a 8ª repete a do primeiro. O próximo contribuinte foi Mendeleev, o considerado criador da primeira tabela periódica. Naquela época já se conhecia alguns elementos químicos, em torno de 60. Aí ele colocou esses elementos em 12 linhas horizontais de ordem crescente de massa atômica, onde os elementos de propriedades químicas semelhantes ficariam abaixo um do outro. Aí eles teriam as mesmas semelhanças. Aí ele também criou uma lei que dizia muitas propriedades químicas e físicas dos elementos variam periodicamente em função de suas massas. Aí nessa tabela criada por Mendeleev ficariam algumas lacunas vazias que deveriam ser preenchidas por elementos que ainda não tinham sido descobertos. E por fim o químico Henri Moseley, que ele fez experimentos analisando a frequência de emissões de raio-x e diferentes tipos de metais e sugeriu algumas mudanças na tabela composta por Mendeleev. A principal mudança é que a tabela deveria ser organizada em função do número atômico e não da massa atômica. Bom, vamos entender a tabela periódica. A tabela periódica ela é constituída por 7 linhas horizontais, chamadas de períodos, e 18 colunas verticais, chamadas de grupo ou família. Segundo a lei de Mendeleev, os elementos químicos são organizados de ordem crescente de número atômico, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Além dos períodos e famílias, existem as séries de lactanídeos e actinídeos. Na terceira coluna e sexta linha, é como se ali dentro ficasse 3 elementos, e na terceira coluna e sétima linha é como ficasse outros 15 elementos. As colunas, grupo ou famílias, nos mostram os elementos que possuem a mesma característica, por possuir configurações eletrônicas semelhantes. Então, vamos falar um pouco de cada grupo. O grupo 1 ele é chamado de metal alcalino, já o grupo 2 é chamado de metais alcalinos terrosos. Pulando agora do grupo 13 ao 15, nós chamamos cada família do nome do primeiro elemento. Ou seja, a família 13 é a família do nitrogênio. Já a família 16, conhecida como família dos calcogênios.
E o grupo 17 é a família dos hidrogênios. E o grupo 18 são os gases nobres. Todos esses elementos que eu falei são chamados elementos representativos. E em cada família eles possuem a mesma quantidade de elétrons na última camada, que é a camada de valência. Os elementos do grupo 3 ao 12 são chamados de elementos de transição. Todas as famílias desses grupos recebem o nome do primeiro elemento. Além de família, nós também conseguimos analisar os períodos, que são as linhas horizontais, que nos mostram qual é o último nível quântico principal de cada elemento. E por fim, também conseguimos separar a tabela periódica por tipos gerais. Por exemplo, tem os metais, os ametais e os semimetais. Bom, agora vamos para as propriedades periódicas. São propriedades dos elementos químicos que, com o aumento do número atômico, também pode diminuir ou aumentar de maneira periódica. Por exemplo, os dias das semanas, eles são periódicos. Quando começa? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Depois ele se repete novamente. Então você tem uma periodicidade. Semana é periódica, os meses são periódicos. Então, as propriedades periódicas são basicamente isso, propriedades que se repetem em intervalo definido. Quais são essas propriedades? Raio atômico, que é a medida do átomo, a medida do tamanho do átomo. Basicamente é isso. Para ser mais preciso, raio atômico é a distância do centro do núcleo até a última camada de eletrosfera. Como essa eletrosfera ela não é uma região muito bem definida, quando nós temos um átomo isolado, nós utilizamos uma técnica. Qual é essa técnica? De raio-x, que consiste em medir a distância entre dois núcleos de átomos que estão unidos e depois pegar essa distância e a dividir por 2 para chegar no valor do raio do átomo, como mostra a imagem. O que vem ser volume atômico? O volume atômico é o volume ocupado por um mol de átomo dos elementos no estado sólido. Um mol vale 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Como que o volume atômico varia na tabela periódica? O volume atômico varia na tabela periódica, ele aumenta para baixo e para fora. Isso significa então que os elementos que vão apresentar maior volume atômico estão para baixo e para fora. O que vem ser densidade absoluta ou massa específica? É o quociente entre suas massas e seu volume. Então, no esquema abaixo da tabela periódica, as setas indicam o aumento da densidade absoluta. Como podemos ver, os elementos mais densos situam-se no centro da tabela periódica e na parte inferior. Ponto de fusão e de ebulição. O ponto de fusão e de ebulição é uma propriedade periódica. No esquema a seguir, as setas indicam o aumento do ponto de fusão. Potencial de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado da substância no estado gasoso. O primeiro potencial de ionização aumenta conforme o esquema da tabela periódica a seguir. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica é a energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro da substância no estado gasoso, e a eletroafinidade aumenta conforme o esquema a seguir. Agora vamos para ligações químicas. Com base nas observações feitas por cientistas para a hipótese de como eram as forças que mantinham os átomos unidos, eles descobriram essas ligações químicas são de natureza elétrica. Os cientistas, vendo que alguns átomos faziam um número limite de ligação, então surgiu a ideia de valência, que era entendida como a capacidade do átomo se ligar a outro átomo. Um exemplo, o átomo de hidrogênio, ele faz uma ligação, então ele é monovalente, e o nitrogênio faz 3, logo ele é trivalente. Só que os cientistas Lewis e Corsi concluíram a dúvida de que esses átomos se ligavam e chegaram à teoria eletrônica da valência, que, com base nas observações nas configurações eletrônicas dos gases nobres,
concluíram que os átomos, ao se unirem, procuravam perder ou ganhar, compartilhavam elétrons e atingirem a configuração eletrônica de um gás nobre, e isso comumente é chamado de regra do octeto. Agora vamos para a ligação iônica. Primeiro observamos a reação entre o sódio e o cloro, formando o cloreto de sódio. Vendo isso eletronicamente, veremos que o átomo de sódio cede um elétron ao átomo de cloro. Deste modo, forma-se um cátion e um ânion. Os dois obedecem à regra do octeto, ou seja, como a configuração eletrônica de um gás nobre. Observando a estrutura de Lewis, considerando os elétrons da última camada, vamos representar dessa maneira. Na tabela periódica, o número da coluna indica o número de elétrons na última camada, então temos o seguinte exemplo. Agora vamos falar de ligações covalentes. Essas ligações são muito comuns nos materiais do nosso dia a dia, como na água e até na formação dos seres vivos. Para entender essa ligação, observe a reação dos hidrogênios formando o gás hidrogênio. Se pudéssemos ver eletronicamente, veremos que esses átomos compartilham seus elétrons para atingirem a configuração de um gás nobre. Podemos representar isso nos seguintes estruturas. A primeira pela estrutura de Lewis, a segunda pela fórmula estrutural. Então, a ligação covalente é a união entre os átomos estabelecidos pelos par de elétrons. Agora vamos para a ligação metálica. Os metais têm condição fácil da eletricidade. Foi considerado de que houvesse um fluxo de elétrons. Isso levou os cientistas a imaginarem a teoria da nuvem eletrônica. Como os átomos dos metais têm 1, 2 ou 3 elétrons na sua camada de valência, como essa camada é afastada do núcleo, que consequentemente atrai pouco elétron. Quando esses átomos metálicos se ligam entre si, os elétrons escapam facilmente dos átomos e transitam pelos espaços vazios no cristal metálico. Só que quando eles perdem elétrons, eles se transformam em cátions e depois são neutralizados pelos elétrons livres nos retículos cristalinos.